Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem, neste vídeo nós vamos falar sobre as contribuições de intervenção no domínio econômico que estão previstas no artigo 149 da Constituição Federal. Estão ali juntos com as contribuições sociais, com as contribuições de interesse de categorias profissionais econômicas, mas as CIDs, né, são um gênero, né, especificamente elas atuam numa área que na verdade toda tributação atua, né, que é a tributação, digamos, extrafiscal. Sabemos muito bem que a tributação tem duas funções: a função fiscal arrecadadora, né, de recursos para o Estado, e também temos a função extrafiscal, que ela tem um contorno, tem uma atividade externa à mera arrecadação, né, que ela tem uma função ali de promover direitos. Por exemplo, um IPTU, né, pode promover a função social da propriedade, dependendo de como ela incide, e outros tributos também possuem, às vezes, a função fiscal junto com a função extrafiscal, e temos várias funções desses tributos relacionadas à ordem econômica. Elas promovem, induzindo, né, agentes econômicos a atuar de uma determinada forma, ou desestimulando agentes econômicos a atuar de alguma outra forma. Isso é muito comum, isso é um papel, né, crucial na tributação. Mesmo que a tributação não queira fazer isso, ela acaba promovendo atuações, ela promove, de certa forma, alguma mudança de comportamento nas pessoas. Ela atua, mesmo sem querer, na economia. A tributação tem um papel muito importante nisso aí. E a CID, ou as CIDs especificamente, elas são criadas justamente com o intuito de induzir, né, comportamentos ou promover determinados direitos, garantias que estão previstos na Constituição, que são dever do Estado promover. A CID, né, ou as CIDs ajudam nessa promoção. Nós sabemos que a intervenção na ordem econômica ela pode ser dividida em dois grandes grupos, né? Existe aquela classificação já clássica do professor Eros Roberto Grau. Eu adoto até certo ponto aquela classificação dele, mas vamos aqui facilitar dividindo essa intervenção na ordem econômica em dois grandes grupos: a intervenção direta e a intervenção indireta. A intervenção direta não vem ao caso a gente analisar, porque trata da intervenção por absorção, que seria aquele regime de monopólio, e também a intervenção por participação, que seria a atuação de empresas públicas, de sociedades de economia mista, né, desenvolvendo atividades econômicas em nome do Estado. Mas a intervenção que mais nos interessa aqui é a intervenção indireta na ordem econômica, que seria uma intervenção, seja por direção, né, que pode ser um planejamento, que para o setor público é um planejamento vinculativo, mas para o setor privado ele é apenas uma orientação. E também temos, ao lado da direção, temos a indução, que é a indução de comportamentos de agentes econômicos, como a gente já falou aqui, desestimulando, às vezes, comportamentos, ou induzindo eles, por outro lado, a tomar determinadas atitudes. No caso das CIDs, né, elas são utilizadas tirando determinados valores de atividades econômicas que possuem uma movimentação grande de valores, e nessas atividades se destaca, né, a contribuição para promover algumas atividades estatais, ou não necessariamente atividades estatais, para promover a pesquisa ou alguma outra atividade que é de interesse do Estado que seja promovido, né? Temos um grande exemplo, como um primeiro caso, da CID Combustíveis, né? A CID Combustíveis, inclusive, está prevista na própria Constituição Federal, ali no artigo 177, parágrafo 4º, né? Atualmente, a CID Combustíveis ela incide apenas sobre a gasolina, porque para os demais combustíveis a alíquota está zerada, né? O decreto de 2015 zerou as alíquotas para a maioria dos combustíveis, então apenas a gasolina está sofrendo a incidência do CID Combustíveis. E a destinação desses valores arrecadados com a CID Combustíveis é exatamente realizar obras públicas de melhoramento ou
manutenção de rodovias, também promover a universalização do acesso ao gás, por exemplo, ao gás de cozinha, que algumas pessoas têm dificuldades para comprar, e existe um Vale Gás, que é um subsídio, né, para a compra desse gás de cozinha pelas populações mais carentes, e parte, né, do custo desse Vale Gás é custeado exatamente pela CID Combustíveis. Então é um valor retirado, né, da circulação ali de combustíveis, mais propriamente da gasolina, né, destinado para a promoção de algumas atividades estatais, subsídios, algumas atividades também para a promoção, por exemplo, da indústria sucroalcooleira, né, a atividade do etanol, né, que é própria, né, da nossa região, e outras atividades que o Estado entende por bem necessitar promover e, por isso, destinar recursos. Uma outra contribuição, né, que está prevista na Lei 10.168 de 2000 é a CID sobre valores pagos, né, por uso de propriedade intelectual de estrangeiros. Seria o uso de marcas, de patentes, transferência de tecnologia, né, assessoria técnica, né, cuja propriedade, né, dessa tecnologia seja de uma pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior. Então, para a promoção do desenvolvimento tecnológico do país, né, no caso do Brasil, né, há uma contribuição que é incidente sobre os valores destinados a esses estrangeiros, né, os royalties, os valores que são remetidos a título de remessa de lucros para esses estrangeiros, é destinada uma pequena parte, uma contribuição para o fomento do desenvolvimento tecnológico do país. Então, essa CID royalties também é uma contribuição prevista na nossa legislação, muito importante. No momento, né, temos uma discussão acerca dessa CID, que seria a incidência ou não sobre valores pagos a título de direitos autorais. Existe um acórdão recente, que não é de um tribunal, na verdade é do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, do CARF, né, que decidiu, agora em 2021, que os valores pagos a título de direitos autorais não sofreriam incidência desse CID royalties. Então, apenas o que é relacionado à propriedade intelectual, propriedade industrial, né, de marcas, de patentes, de tecnologias, seria objeto de incidência, né, dessa contribuição. Temos ainda outras contribuições previstas na nossa legislação. Uma delas, até certo ponto polêmica, é a contribuição para o desenvolvimento do cinema nacional. A Condecine está prevista na medida provisória 2228 de 2001, e ela incide sobre a distribuição de obras, né, do Brasil, de obras audiovisuais, seja de cinema, seja de videofonogramas, né, clipes, enfim, de música. Essa distribuição dessas obras, né, geralmente advindas no estrangeiro, mas essa distribuição, o licenciamento para uso delas, né, há uma contribuição incidente sobre essa distribuição, e o valor arrecadado ele é destinado justamente ao desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional. Até certo ponto é polêmica essa destinação, muitos contestam a necessidade dessa contribuição, mas ela está ali prevista na medida provisória, que não chegou a ser convertida em lei, mas continua valendo, né, até hoje. E temos ainda, além dessa Condecine, temos ainda contribuições para o FUST e o FUNTEL, que são dois fundos que foram criados pelas leis 9998 e 10.052 de 2000, né, e elas incidem sobre a receita bruta de empresas de telecomunicações, né, as empresas em geral que operam com celular, com internet, uma parte dessa receita bruta, né, um percentual dessa receita bruta é destinado a esses fundos, e esses fundos eles foram criados, né, para fomentar investimentos no próprio setor de telecomunicações e também para universalizar o acesso, né, dos brasileiros a esses serviços, né, principalmente no meio rural, que o acesso é mais difícil aos serviços de internet, por exemplo. Esses fundos servem para fomentar, para
poder criar, né, mecanismos para que todas as pessoas, todos os brasileiros tenham acesso a esses serviços de telecomunicações. Então, as CIDs, em geral, elas têm esse propósito, né, de repartir, né, esses valores, né, de atividades que têm uma boa circulação de recursos e destinar uma parte desses valores, né, por meio dessas contribuições, destinar para o desenvolvimento, para o fomento, né, de atividades econômicas que ainda não tem muita expressão no Brasil, seja uma atividade da indústria de cinema, seja um parque tecnológico nacional, seja para desenvolver algumas atividades na área de telecomunicações, ou mesmo subsidiar o Vale Gás ou a atividade da indústria do álcool. Enfim, as CIDs elas têm esse propósito, certo, pessoal? Era basicamente isso que eu tinha para trazer hoje para vocês. Espero que tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, o espaço para comentários está aberto. Curtam também o vídeo se tiverem gostado e nos vemos numa próxima oportunidade. Um grande abraço.